Olá, tudo bem? Esse é o canal Conversa de Violonista, hoje é 26 de janeiro de 2023 e eu estou aqui para conversar com vocês a respeito de critérios para avaliação sobre obras artísticas ou sobre a possibilidade da objetividade de critérios de avaliação para obras artísticas. Aqui por obras artísticas eu quero que vocês entendam como as diversas possibilidades de manifestação dessas obras artísticas, tanto as composições musicais como também as interpretações. Tá? Quando um músico toca uma peça, ele está entregando para o mundo uma obra, né? Uma obra interpretativa. Será que existem critérios objetivos que nos permitam avaliar essa obra, essa interpretação, né, como algo realmente, né, bom, digno, que vale a reverência, que vale o reconhecimento, que vale a admiração, né? Ou esses critérios são sempre subjetivos, né? Evidentemente que a gente pode suspender um pouco essa questão, tá? Tudo que cerca as humanidades vai ser objetivo e vai ser subjetivo ao mesmo tempo. Sempre tem uma dosagem, né, de uma coisa quanto a outra. Então vamos suspender por enquanto essa diferenciação entre objetividade e subjetividade e conversar um pouco sobre essa questão, né, de como que a gente pode levantar critérios para que uma obra seja reconhecida ou não, né, ou não ser reconhecida. É, eu tenho algumas observações a fazer e alguns agradecimentos também antes de começar esse vídeo. Tá? Primeiro que o tema desse vídeo foi proposto pelo violonista Marcos Kaiser, tá? Que é um amigo, que eu considero ele um amigo que tem contribuído muito com o canal. A gente fez um podcast juntos no ano passado no canal dele, que assim, ele foi muito generoso em me receber no seu canal. E essa amizade tem rendido conversas muito interessantes nos áudios de WhatsApp, né? Algumas delas que são muito específicas, de temas muito sofisticados que ele propõe, né? Ele é uma pessoa extremamente inteligente, que tem uma capacidade de proposição temática muito legal e alguns desses assuntos são realmente muito difíceis de a gente colocar em um vídeo público, né? Uma parte dessa conversa que eu tive com o Marcos a respeito desse assunto eu estou disponibilizando para vocês, tá? Que eu acho que isso pode servir realmente de contribuição. Então, Marcos, muito obrigado pelo tema que você sugeriu, dessa questão dos critérios para avaliação, tá certo? Outros agradecimentos vão surgir ao longo do vídeo. Tá? Eu queria que vocês tivessem bastante paciência e pensassem comigo a respeito desse tema, desse assunto. Então, recapitulando. Critérios, afinal, objetividade de critérios de avaliação de obras artísticas. Por que esse assunto? Tá? Por que esse assunto tem uma certa importância? Bom, eu acho que todos nós passamos pela situação de reconhecer algo como muito bom, tá? Nesse universo da cultura, né? E a gente realmente não se conforma só em curtir uma coisa legal que a gente escuta, o que a gente vê, o que a gente lê, né? A gente quer que a gente quer que esse estado de epifania, a gente quer que essa catarse que a gente sente diante de uma obra artística seja partilhada, tá? A felicidade, né, ou a alegria, ou a beleza, elas fazem muito sentido quando são partilhadas em conjunto. Não é à toa que as manifestações artísticas são sempre manifestações coletivas, né? Ir ao cinema, por exemplo, uma manifestação coletiva, uma expressão coletiva de algo que em tese é individual. Né? A metáfora do cinema como uma obra de arte feita a partir de uma câmara escura, né? Uma tela que se dirige a um espectador e, no entanto, a graça dessa experiência está em justamente partilhar, né? Está em ir a esse evento coletivamente. O cinema não acabou apesar das redes sociais, apesar dos serviços de streaming, né? Continua sendo uma experiência muito interessante você ir junto a alguém. Então, normalmente a gente espera que essas pessoas tenham também uma afinidade com aquela obra, com aquele filme, com aquele concertista, né, com aquela obra que a gente se dispõe a escutar numa sala de concerto, a uma visitação coletiva a um museu, né? O próprio processo de leitura é muito bonito quando a gente consegue compartilhar as impressões que a gente tem de um livro. E que arte mais isolada, né, do que a literatura, que é você e o texto. E, no entanto, os lançamentos de livros, as conversas, as resenhas, né, e o próprio movimento da cultura, o movimento coletivo, é uma prova de que a gente precisa de reconhecimento conjunto. Né? A gente precisa que um grupo avalie aquele livro. Um livro, por exemplo, sei lá, Dom Casmurro, do Machado de Assis, ele caiu como uma bomba na sociedade carioca, né? A sociedade do Rio de Janeiro. Isso significa que não é a obra de arte, ela nunca é um ato individual, né? Ela sempre tem essa necessidade de ser partilhada.
E a partir do momento que a obra de arte é partilhada, a gente cai nessa questão da avaliação. Afinal, objetivamente, o que faz com que Machado de Assis seja um grande escritor? Por que que ele entra nos processos de formação até dos estudantes secundaristas? Por que que é importante ler Machado de Assis, né? E a gente pode aplicar isso aí a qualquer obra de arte qualquer coisa que venha à cabeça de vocês, os artistas que vocês mais admirem, mais gostem, né? Vocês podem aplicar essa reflexão a qualquer manifestação artística. Eu quero afunilar um pouco o discurso, trazendo para o campo do canal Conversa de Violonista, pensando em dois exemplos diametralmente opostos. No campo do violão, quer dizer, o mesmo instrumento, perdão, o mesmo instrumento sendo utilizado de maneiras totalmente diferentes e o mesmo instrumento sendo veículo de critérios quase opostos de avaliação, segundo os quais a gente tem uma superlatividade e uma necessidade de reconhecimento coletivo a respeito da competência dessas pessoas. Paco de Lucia, por um lado, né, e Antigone Goni, do outro. Tá? O Laura Snowden, de um lado, e José Miguel Canizares, do outro. Quer dizer, dois grandes artistas do violão flamenco, né, do violão flamenco, e duas grandes artistas do violão erudito. Antigone Goni, uma violonista grega, tá, muito fácil de encontrar na internet, ela tem vídeos incríveis, assim, sonoridade maravilhosa, né, enfim. E Laura Snowden, que é uma das mais importantes representantes do violão da nossa geração. Tá? Se a gente compara a sonoridade dessas duas violonistas com a sonoridade do Paco de Lucia e do José Miguel Canizares, e se a gente gosta dos quatro, né, fica impossível não pensar na questão do critério. Porque aquilo que é considerado uma boa sonoridade no campo do violão flamenco é considerado uma sonoridade ruim no campo do violão erudito, e vice-versa, né? Tem um vídeo bem curtinho de um trecho de uma entrevista do Paco de Lucia que ele fala com o maior desdém que ele é capaz dos violonistas clássicos tocando o Concerto de Aranjuez, que perdem o senso rítmico da obra para conseguir um som bonito. E ele fala, né, os violonistas clássicos dão a vida por um som bonito, né, e tal. Sim, damos a vida por um som bonito. Esse é o critério através do qual a gente reconhece a competência de um violonista nesse campo da música erudita. E não é necessário agora. O Paco também ele faz um aviso importante. O concerto de Aranjuez tem um impulso rítmico que não precisa, não deveria ser deixado de lado no momento em que a gente adota um determinado critério de sonoridade. A forma como a sonoridade é criada não precisa deixar de lado o ritmo. E está aí o Pepe Romero para provar que a gente não precisa abandonar uma coisa em função da outra. Quer dizer, o Paco também não precisa abandonar a questão da sonoridade do violão em prol da rítmica, né? Esse caso ilustra bem essa dificuldade que a gente tem em estabelecer critérios objetivos de avaliação da qualidade. Tá? A gente realmente precisa pensar um pouco além da nossa própria história formativa. Atenção para essa expressão. Tá? Para que nós possamos reconhecer a grandeza e a competência de artistas em campos que são diferentes do nosso. Tá? Nós podemos fazer essa observação em vários tipos de gêneros artísticos que são admirados muitas vezes pelas mesmas pessoas, né? A gente pode imaginar que um violonista possa gostar das duas coisas. Ele possa ser um violonista clássico, mas amar o violão flamenco e vice-versa. Os violonistas flamencos adotarem um determinado critério de sonoridade que não é compatível com aquilo que se faz no violão erudito, mas isso não impede o reconhecimento da competência artística de pessoas, de grandes representantes de cada um desses campos. Tá? Como fica então essa questão do critério objetivo? O que é objetividade aqui nesse caso? Me parece que aqui eu estou falando de consenso. Tá? Muitas pessoas que tocam violão, que conhecem o instrumento, que entendem da técnica, vão eleger, né, dentro daqueles critérios de formação do instrumentista, aqueles indivíduos, aquelas personalidades que têm ou que tiveram oportunidade, talvez, ou empenho individual, sem dúvida nenhuma, mas também um solo, né, dentro do qual eles puderam florescer. É óbvio que uma pessoa que nasce numa casa musicalizada e que tenha bons instrumentos musicais à sua disposição vai ter alguns passos à frente assim, nessa corrida, né, pela notoriedade musical. Mas também é verdade que isso não é tudo, né? Você pode nascer no lar mais musicalizado possível se você não sentar sua bundinha na cadeira e não estudar as 8 horas de violão por dia, 6 horas, 5 horas de violão por dia, você também não vai conseguir realizar grandes coisas. Então existem as duas coisas são verdade. Existe uma coletividade que impulsiona os grandes artistas,
mas esses grandes artistas são aqueles que se dispõem, né, a doar a sua existência, o seu dia a dia, vamos dizer, àquela forma, aquele ofício em particular. E é preciso que isso seja reconhecido, mas não tem como ser reconhecido se a comunidade não tem uma formação naquele instrumento, né? É preciso que a gente saiba como é que funciona o violão. É preciso que saiba como funciona um piano para a gente que tenha critérios, para que a gente saiba o que, que é, né? Afinal, o que, que as pessoas estão fazendo. Nós estamos falando então de construção de consenso. Tá? A construção de consenso ela acontece somente dentro de uma comunidade. Tá? E aqui, comunidade, eu estou usando essa expressão no sentido bem provocador. Tá? A comunidade é uma palavra que deriva de comunhão. Então, são aquelas pessoas que têm alguma coisa em comum. São aquelas pessoas que partilham de uma comunhão, partilham de algo comum a todas elas, né? E por causa que essa comunidade está estabelecida em termos de alguns critérios, é que a gente consegue reconhecer as realizações importantes dentro de cada uma dessas comunidades específicas. Tá? Eu costumo chamar o nosso canal de comunidade. Né? Eu falo sempre a comunidade do canal Conversa de Violonista. Normalmente, as pessoas que procuram esse canal estão interessadas em uma forma específica de reflexão a respeito de algumas formas específicas de vivência musical. Tá? Isso nos irmana, vamos dizer assim. Né? Isso torna a gente, enfim, membros de uma determinada comunidade. E o que é o elemento mais fundamental que nos torna, que nos faz parte de uma determinada comunidade? É a história. A história, a historicidade é o elemento mais fundamental que cria comunidade. Tá? Basta que a gente se lembre aqui da questão da família, por exemplo. Né? Nos últimos anos nós tivemos alguns rompimentos bem dolorosos. Eu não quero entrar aqui em questão de que lado especificamente, mas assim deve ter sido doloroso para pessoas de ambos os lados, né? Romper com familiares, por questões de que não há um campo comum de diálogos. O que um considera certo, o outro considera errado. As figuras públicas que alguns admiram, os outros acham que são assassinos. Então a gente tem essa dificuldade de estabelecer uma comunhão, justamente, mesmo que a gente tenha uma vivência familiar entre essas pessoas. Então a história não é suficiente para estabelecer a comunidade, né? Mas romper com uma pessoa, um amigo, costuma ser menos doloroso do que romper com uma pessoa de quem a gente faz parte da família. E por quê? Por causa do sangue? Não, por causa da história. E é por isso que é possível desenvolver fora das relações familiares relações de afeto com pessoas que não têm nenhuma ligação de parentesco conosco. É por isso que alguns amigos são mais amigos até do que nossos familiares. Por causa da história, por causa da convivência, por causa da partilha de eventos, de fatos históricos que aproximam a nossa visão de mundo. Tá? É dentro desse conjunto de visões de mundo que acontece o milagre do reconhecimento. Tá? Outra palavra bastante complicada, né, que a gente pode destrinchar aqui, conhecer novamente, conhecer de novo, reconhecer, é fazer um conhecimento, não no sentido de você ver aquilo pela primeira vez, mas é você ver aquilo pela segunda, pela terceira, pela quarta vez. Você está reconhecendo critérios de avaliação segundo os quais a competência pode ser entendida, ou a gente pode desenvolver uma comunhão, um senso de comunidade, uma concordância coletiva em torno de algo muito bom. Isso que significa reconhecimento. É você observar algo que você aprendeu, né? E tomou gosto por aquilo, tomou amor por uma determinada forma de entender uma obra de arte, você reconhece aquilo em um outro lugar. Por exemplo, quando eu conheci Sérgio Abreu, as gravações de Sérgio Abreu, pela primeira vez, eu estava reconhecendo ali uma série de critérios que foram estabelecidos pela minha professora de música. Tá? Eu aprendi violão, eu aprendi música até um certo ponto. Eu conheci as primeiras gravações de Sérgio Abreu relativamente cedo, mas os violonistas que me levaram ao violão foram o Julian Bream e o John Williams. Tá? Eu reconheci no Sérgio Abreu algo que eu tinha ouvido, que eu tinha gostado muito no John Williams e no Julian Bream. Algumas coisas feitas de maneira, inclusive, muito mais interessante, muito mais, sei lá como adotar uma expressão aqui nesse sentido, mas assim, puxa, isso é melhor, isso é mais interessante até do que certo. Não estou dizendo que o Sérgio Abreu fosse melhor do que o Julian Bream, ele, inclusive, detestaria essa comparação, tá? E eu concordo, eu acho que a arte não pode ser comparada, mas você observa algo que foi apontado por um determinado intérprete que um outro vai resolver, sabe?
É isso que significa reconhecimento. É por isso que a gente tira o chapéu. Tirar o chapéu significa eu reconheço, eu conheço de novo critérios de avaliação, critérios de qualidade de competência, que estão aqui representados de uma forma a que eu considero reverente. Tá? Então o reconhecimento ele tem a ver com isso. É impossível reconhecer um grande artista sem que a gente tenha uma formação que permita esse conhecer novamente. Tá? A recente tragédia dos Yanomami, dos índios Yanomami, nos mostrou algo muito importante para ser refletido. Assim, uma senhora que foi fotografada numa condição de subnutrição bastante grave faleceu, e diante desse falecimento nós tivemos um comunicado vindo da própria tribo dos Yanomami pedindo para que a gente não compartilhasse fotos dela, em respeito à cultura Yanomami. Essa cultura considera que a partir do momento que uma pessoa morre, os pertences dela também têm que ser desaparecidos. Também tem que desaparecer. Eles queimam, né, roupas, utensílios, o que for que lembrasse a materialidade da vida dessa pessoa. Aí a gente pode dizer assim, mas então, né, quer dizer, isso, como é que os Yanomami resolvem o problema da cultura transferida? Como é que você transfere cultura de um lugar para o outro se você tem que eliminar imagens e utensílios dessa pessoa que faleceu? Muito simples, gente. A gente pode pensar, a gente pode guardar a camisa de uma pessoa, mas essa camisa vai ser sempre uma camisa. Essa camisa não vai ser a pessoa. Como é que você mantém viva a memória da pessoa? Pela contação de histórias. E nisso os índios são muito superiores a qualquer cultura, a qualquer comunidade ocidental. Eles contam histórias e através de contar histórias, eles reavivam no mesmo modo da convivência que tiveram com a pessoa que desapareceu, com a pessoa que faleceu, eles reavivam uma vivência que tiveram em torno dessa pessoa. Então, a conversa, o diálogo e o aprendizado coletivo são muito mais importantes do que guardar os utensílios que estão relacionados a essa pessoa. Eu estou fazendo uma extrapolação, eu não sei se é assim que os Yanomami entendem esse costume da sua tribo, mas é assim que o meu olhar de um homem branco, ocidental, entende esse ato dos Yanomamis, de pedir para que não se compartilhe imagens. É porque aquilo que a pessoa foi não pode ser guardado através de uma imagem, tá certo? Isso significa que nós só podemos reconhecer graus de qualidade de uma obra de arte a partir de um processo de formação, a partir de um processo de educação, que é necessariamente conversa e troca de vivências. Tá? Está em curso o debate a respeito da prova, né? Por exemplo, você pode avaliar o grau de conhecimento que um estudante adquiriu através de uma prova de múltipla escolha? Me parece evidente que não, embora a prova ainda seja uma coisa necessária. A gente não pode abrir mão do controle do processo de formação. A gente realmente tem que ter um certo controle sobre o que os alunos estão absorvendo. Mas isso não significa que a prova vai resolver o problema da formação. Isso não significa que uma pessoa que tirou 10 em uma determinada matéria teve uma formação boa, teve uma formação completa. Tá? Vai saber reconhecer a competência, vai reconhecer aquilo que é interessante, que é bonito, que é necessário ser reconhecido, especialmente em obras artísticas. Tá? Nós gostaríamos muito que os nossos critérios de eleição de grandes artistas fossem universais. Faz parte da cultura ocidental a busca por uma universalidade, ou por uma coisa que possa ser comunicada de maneira ampla para qualquer que seja a comunidade. Felizmente, ou infelizmente, eu não sei, essa universalidade tem sido desmontada, né, ao longo do tempo, mais ou menos na mesma esteira daquele processo que provou que o ser humano não é o centro da criação, que a Terra não é o centro do universo, que a religião católica não é a única leitura possível do cristianismo e que o próprio cristianismo não é a única cosmogonia possível para você avaliar ou você construir uma relação com o eterno ou com o finito, né? Com a nossa finitude em face da eternidade. Isso que a gente chama de religião. Né? O cristianismo não é a única religião possível, existem muitas outras cosmogonias que explicam ou que dão sentido a essa relação de finitude em face daquilo que é eterno, né? E nessa mesma esteira nós também temos aprendido que as poéticas artísticas são universais, são objetivamente avaliadas como muito boas a partir dos nossos critérios que foram estabelecidos pela nossa formação, tá certo? Espero que o vídeo que eu esteja conseguindo fechar o assunto do vídeo por aqui, né? Nós não temos a possibilidade de eleger objetivamente os critérios de qualidade para comunidades que não participaram daquela formação, ou seja, não participaram daquela historicidade, não participaram daquela construção coletiva de eleição de critérios e de vivência
daquelas belezas, ou vivência daqueles momentos importantes, através dos quais a gente construiu, a gente formou a nossa cultura, né? Descentralizar o ser humano também é descentralizar os cultos em torno desse ser humano, os objetos de veneração, os objetos de adoração e também os objetos de reverência, os objetos de reconhecimento. E aí a palavra reconhecimento ganha todo o seu sentido. Aquilo que a gente considera critérios objetivos de avaliação dos grandes artistas são, na verdade, critérios que estão sendo reconhecidos através de um processo de formação, tá? Agora, é evidente também, apesar dessa necessidade de reconhecer que a cultura, nenhuma forma de cultura é universal, uma formação mais completa permite diálogo entre culturas aparentemente antagônicas. Um exemplo bastante forte que eu tenho aqui é o próprio Sérgio Abreu, tá? Perguntado sobre os grandes artistas que ele admirava, os músicos que ele admirava, ele respondeu de forma muito surpreendente, pelo menos do ponto de vista dos violonistas clássicos bitolados, né? Que ele, Sérgio Abreu, a grande estrela guia dos violonistas clássicos, tinha como um dos mais geniais artistas da música, evidentemente, Nelson Freire, evidentemente, Antônio Menezes, mas Jacó do Bandolim. Ou seja, a formação artística e humanística dele era tão completa que ele poderia transcender essa comunidade específica de violonistas eruditos e reconhecer como um artista do mesmo nível de Nelson Freire e de Antônio Menezes, um artista como Jacó do Bandolim, que vem de uma tradição musical completamente diferente. Isso deixa muitas pessoas puristas de cabelo em pé. Mas essa é o objetivo da formação completa. A formação que me permite reconhecer, para além dos muros da minha formação, a competência e a grandiosidade. Uma formação completa é aquilo que permite aos indivíduos que estão envolvidos naquela formação um movimento duplo, sabe? De permanecer firmes na cultura que a gente decide representar, mas ao mesmo tempo poder olhar para as estrelas, ou poder olhar para além daquele nosso mundinho específico em torno do qual a gente constrói nosso dia a dia. Somos violonistas, somos preocupados com lixar nossas unhas, em fazer as nossas escalas, em trabalhar com os nossos arpejos, em trabalhar com a tradição de repertório que nos forma, mas nós também somos capazes de olhar para além daquilo que nós somos, que nós fazemos no dia a dia e reconhecer a grandiosidade artística em outras formas de cultura. Eu tento insistir sempre para os meus alunos e para a comunidade do canal Conversa de Violonista que a gente não vai conseguir ser bons músicos simplesmente estudando música. Claro que é importante conhecer de tudo, né? Mas é importante conhecer também a literatura, também a filosofia, também as outras obras de arte, também as outras formas artísticas e também formas artísticas com as quais a gente não tem muita afinidade para que a gente permita essa abertura, esse arejamento de ideias que só alguém que tem uma formação muito sólida pode, enfim, desenvolver. Só é aberto a pessoa que tem um chão firme, né? Só é aberto a pessoa que tem um solo bastante firme. Muitas vezes essa necessidade de desenvolver uma forma de arte específica, né, gera algumas neuroses, mas esse olhar para fora nos permite um arejamento, nos permite uma renovação dessas ideias, certo? Bom, evidentemente que esse vídeo está ainda sendo produzido pelo impacto da morte de Sérgio Abreu, né, e vocês percebam assim uma coisa interessante para fechar o assunto, né, que essa ideia de eleger critérios objetivos para uma obra de arte, ela não encontra respaldo na realidade, né? Porque nós somos sempre circundados não pela nossa objetividade, mas pela nossa historicidade. O próprio tema deste vídeo não é refratário, não é imune aos acontecimentos históricos. Eu procuro sempre no canal Conversa de Violonista produzir o que a gente chama de vídeos de cauda longa, né? Quer dizer, vídeos que podem ter algum sentido, que podem comunicar alguma coisa, independente do momento no qual eles foram feitos. Não é um canal para conversa, por exemplo, sobre os eventos históricos ou sobre as atualidades que têm acontecido. Poderia ser, é uma forma bastante útil, inclusive, de se inserir na internet. Mas a ideia dele não é essa. E, no entanto, este vídeo está sendo profundamente afetado por uma tarefa que nós temos exatamente nesse momento. Pode ser que a gente tenha essa tarefa desde sempre, mas eu estou preocupado exatamente com a tarefa que a gente tem neste momento específico. Como garantir, ou garantir é impossível, mas como que a gente pode participar desse esforço coletivo de manter o legado de Sérgio Abreu, né? Ele era uma pessoa extremamente simples, extremamente despojada, mas nós não.
diante do trabalho do Sérgio Abreu, daquilo que ele produziu, daquilo que ele fez, existem uma série de coisas às quais nós precisamos responder. E eu acredito que os violonistas que estão envolvidos com essa forma de arte específica estão, nesse momento, todos. Eu tenho acompanhado os depoimentos, as notícias, os depoimentos das pessoas que conviveram com ele, né, que têm histórias para contar com ele. Nós estamos todos muito preocupados ou muito interessados, né, em formas de mantê-lo vivo entre nós, de manter o legado de Sérgio Abreu vivo entre nós. E é por isso que nós precisamos repensar toda a questão do critério objetivo de avaliação das obras de arte dos artistas, mas esses critérios não podem ser discutidos sem que a gente discuta antes a questão da formação musical. E é por isso que a formação musical, o ensino, a pesquisa, o trabalho coletivo e comunitário de sentar junto, conversar, se abraçar, chorar a perda que a gente viveu, que a gente está vivendo nesse momento, precisa também se transformar e ganhar um impulso novo de um trabalho de formar as pessoas, de formar a gente mesmo, né? De discutir esses critérios que elegem certos artistas como referenciais, né? Eleger as nossas estrelas guia, né? E que esses critérios eles possam ser discutidos dentro de um contexto de formação, dentro de um contexto de diálogo, de troca de experiências, de troca de percepções, né? E essas percepções vão fazer com que a gente nos dê as mãos, né, vamos dizer assim, que a gente consiga dialogar para que a nossa formação seja um pouco mais rica, a nossa formação seja digna, de certa forma, do que Sérgio Abreu legou a nós. Eu vou pegar emprestado uma expressão da minha amiga Laura Cohen, né, que assim, Sérgio Abreu construiu uma casa muito grande e ele foi embora. Agora a gente precisa descobrir como é que a gente faz para habitar essa casa que ele nos deixou. É isso, muito obrigado pela presença de todos, pelas inscrições, pelo engajamento desses vídeos. Muito obrigado por terem acompanhado essa reflexão até aqui. Um abraço a todos vocês e até o próximo Conversa de Violonista.